agradecer a Deus e ao nosso pastor a confiança de estarmos aqui e ministrarmos uma palavra na ausência do nosso pastor. Admiro muito o meu pastor, os pastores dessa comunidade, a veracidade, a transparência, a verdade na palavra. É muito gostoso ouvi-los ministrando. E nós estamos passando por um momento muito gostoso dentro da comunidade, onde nós estamos sendo a cada dia discipulados. Tivemos uma semana intensa de aprendizado. A nossa casa teve reunião de PGM na quarta, na quinta com os homens, na quarta com as mulheres e no sábado com os jovens. Olha que gostoso. Quem pode dar um glória aí, queridos? Minha casa foi uma casa privilegiada essa semana. E no momento dos homens ali, nós tivemos uma confraternização após e fomos levar uma comida para as pessoas que estavam ali na esquina. E eles falaram bem assim: olha, vocês são da igreja aqui ao lado? Aí, eu escutando aquilo, eu disse assim: olha, está evidencializando a igreja que há nas nossas casas. Não é um templo ali com uma placa, mas as pessoas estão ouvindo oração e louvor e adoração. E eu creio, queridos, que a minha casa foi grandemente abençoada durante esta semana, com palavras, com orações. E eu quero encorajá-lo a levar o PGM para a tua casa. Você que tem a oportunidade, permita-se ser abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala: olha, essa semana é na minha casa, olha, eu faço questão, abençoa a minha casa, traz a presença, amém? Então nós estamos aqui hoje para trazermos ou compartilharmos uma palavra, livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2, fala sobre, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 2, versículo 5, isso. Glória a Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Há um só mediador entre Deus e a humanidade, e o nome dele é Cristo Jesus. O único mediador. Essa é a palavra nessa noite, para os nossos corações. Gostaria que já, na sequência, colocasse aí Lucas capítulo 6, capítulo 13, versículo 6. Lucas capítulo 13, versículo 6, onde Jesus ele deixa bastante evidente esse mediador, que é o próprio Jesus, entre a nossa vida e o Deus Todo-Poderoso. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. Onde Jesus ele está ali ministrando e ele fala: e Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar frutos nela não achou. 7. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave ao redor dela e ponha estrume. 9. Se vier a dar frutos, muito bem. Se não der frutos, o Senhor poderá cortá-la. E assim termina a parábola. Nós vemos que a Bíblia relata que Jesus, ali ministrando, ele falou: olha, havia um homem que tinha uma figueira na sua vinha. A figueira, ela estava num lugar de privilégio. Ela estava ali sendo cuidada, sendo adubada, sendo protegida, sendo regrada, num lugar de privilégio.
E ele diz que o senhor daquela vinha, o dono de todo aquele lugar, ele veio buscar um fruto naquela figueira, e não achando, ele disse: olha, corta, porque ela está ocupando inutilmente a terra. É uma palavra forte aos nossos corações nessa noite, porque veio procurar fruto na figueira. Nós sabemos que uma figueira, ela vai começar a produzir frutos depois dos 3 anos de idade. E segundo a lei mosaica, aqueles mandamentos, lá você só pode comer o fruto no 4º ano após a produção. Os 3 primeiros anos eles são descartados. No 4º ano esses frutos são oferecidos em sacrifício como primícia a Deus, e aí sim você pode colher dos frutos. Então nós vemos que esse homem já estava no 6º, no 7º, no 8º ano em que ele ia ali buscar fruto naquela figueira e não achava. E eu acho muito interessante que, imagine essa situação, você vê aquela planta crescendo, você investindo naquela planta, você escavando durante todo o ano em volta das raízes, adubando, cuidando, zelando, protegendo, esperando ansiosamente pelos frutos dessa figueira. E quando você chega no momento da colheita, você chega e a única coisa que você consegue enxergar ali são folhas e aparência. Uma árvore grande, bonita, frondosa, mas que não havia frutos. E esse homem volta, esse proprietário volta, no outro ano ele vem novamente, e não encontra frutos, e vem na sequência e não encontra frutos, e ele disse: olha, por que essa figueira ainda ocupa a terra inutilmente? Essa terra poderia ser usada para mais vinha, para uma outra figueira, poderia ser utilizada de uma forma melhor, mas essa árvore está ocupando a terra de forma irregular, tem sugado todos os nutrientes, inclusive daqueles que estão à volta, mas não tem frutificado. Corte, porque está ocupando esse lugar inutilmente. Mas nós nos surpreendemos, porque o vinhateiro, ele diz assim: Senhor, permita que eu cuide dela mais esse ano, permita que eu escave mais uma vez em volta dela, permita que eu a esterque, que eu a adube, e se durante todo esse ano, todo esse cuidado, ela não der fruto, aí sim nós mandaremos cortar. Aquele homem, ele não só intervém pedindo para que a figueira não seja cortada, mas ele assume a responsabilidade de dizer assim: olha, deixa eu tentar mais uma vez, deixa eu adubar e fortalecê-la mais uma vez, deixa eu regrar, deixa eu afastar tudo aquilo que está migrando a força e a fertilidade dessa figueira. E eu acho interessante, queridos, que em Timóteo nós vemos que só há um intermediador, e é nesse momento que Jesus, ele deixa bastante evidente o quanto Jesus, ele é o mediador entre a minha vida e a de Deus. Porque nós trazemos essa parábola para um campo espiritual, aonde nós podemos ver que Deus é um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus justo, aonde todo o poder está em tuas mãos. E eu quero dizer, queridos, que o nosso Deus é um Deus que se ira todos os dias em justiça, porque Ele é justo. E eu quero dizer que nós estamos passando por um período onde nós estamos frutificando aqui nessa terra. Venha a nós o teu reino. Mas chegará um dia em que Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, mas fique tranquilo, porque eu voltarei e vos buscarei, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então há uma promessa, aonde Jesus vai vir nos buscar para morar na eternidade. Nós somos estrangeiros neste lugar, nós estamos de passagem.
E no momento em que nós estamos morando aqui, nós temos que estar vivendo o reino, desfrutando do reino e frutificando dentro do reino. E eu vejo Jesus no âmbito espiritual, e trago essa palavra para os nossos dias hoje. Preciso que você entenda que nós estamos no momento da graça, no momento da oportunidade de produzir bons frutos, para que no dia que nós formos arrebatados e chegarmos da eternidade, nós termos frutos para apresentar para o Senhor. Hoje iniciamos um culto falando sobre a graça, falando sobre a bondade de Jesus, mas na maioria das vezes, por causa dessa graça infinita, maravilhosa, por causa dessa redenção, por causa desse favor imerecido, nós como humanos, limitados e falhos que somos, às vezes nós jogamos a responsabilidade toda na graça. Nós sabemos que não é por obra, nós sabemos que não é por aquilo que nós fazemos, que alcançaremos a salvação, mas quais os frutos que nós apresentaremos, quando essa graça imerecida nos alcança, e vai nos levar até a presença do Pai, quais os frutos que nós vamos apresentar para o dono da vinha, para o dono de todas as coisas. E eu quero te dizer que Ele nos proporcionou tudo o que precisamos para frutificarmos. Ele falou: olha, está aqui, a terra é toda sua, eu te dou autoridade sobre os animais, sobre os campos, sobre os mares, autoridade sobre todas as coisas. Ele disse assim: olha, eu dou condição, frutifique, cuide, abençoe o teu irmão, seja abençoado, cresçam, vivam em família, sejam felizes, que os frutos da tua vida me glorifiquem nessa terra, que o meu reino esteja sobre essa terra. Mas mesmo com todas as condições, aquela figueira ela não frutificou. Mesmo com todas as condições, sendo adubada, sendo cuidada, sendo regrada. E Jesus está dizendo nessa parábola: quantas das vezes nós temos uma igreja, nós temos um pastor, nós temos uma comunidade, nós temos a palavra de Jesus, nós temos todas as condições para frutificar, e nós não frutificamos. Se nós perguntássemos hoje, quais foram os meus frutos diante do Senhor essa semana? Se o arrebatamento acontecesse agora, e nós fôssemos salvos pela graça, pelo sangue remidor, pelo sacrifício da cruz do Calvário que foi por mim e por você, quando nós chegássemos diante do nosso Pai, no dono da vinha, quais os frutos que você colocaria diante do Senhor? Como estaria o teu cesto hoje diante de Deus? Nós estávamos fazendo, na época o nome não era PGM, eu não tinha o conhecimento, e nós fazíamos culto nos lares lá no Mato Grosso. Fui para ministrar para a minha família, e eu coloquei no coração assim: olha, para levar para uma igreja, convidar, eles eram resistentes, e eu falei: Senhor, me dá uma estratégia. Ele falou assim: ó, culto no lar, e você não vai cantar, você não vai levar músico, você não vai fazer a mesma coisa que você faz na igreja, não, você vai lá, você vai ensinar quem é Jesus, o que é a graça, quais são os frutos da obediência, quais são os frutos da carne. É isso que você vai fazer lá. E nós começamos: olha, quem vai ser a primeira casa? E uma irmã minha já ergueu a mão, e daquela casa nós fomos para outra, e para outra, e para outra, 6 meses, sem nenhuma interrupção, de lar em lar ministrando. Vidas aceitaram a Jesus, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. E nesse momento de ministração, um dia eu vi em Gálatas capítulo 5, e falei: se puder colocar ali Gálatas capítulo 5, deixa eu só achar aqui, versículo 22, esses são os frutos que nós temos que apresentar diante do Senhor. Gálatas capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade. São esses frutos que o Senhor está esperando da minha vida. São esses frutos que nós teremos que apresentar diante do Pai naquele grande dia. No momento em que aconteceu o arrebatamento, quais os frutos que você tem a apresentar para o Pai? Como está o seu cesto? Você tem conseguido frutificar? E eu fiz um desafio ali naquela reunião. Eu falei bem assim, olha, eu preguei sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. E eu falei, hoje você vai sair daqui com 2 cestos espirituais. Cesto do Espírito, cesto da carne. E como eu tinha que ser bem claro, eu falei, olha, na hora que você fizer algo bom diante do Senhor, você coloca no cesto do Espírito. Na hora que você fizer algo que não agrade a Deus, que você falhou, coloca no cesto da carne. E eu falei, nós vamos fazer isso durante toda a semana, no teu trabalho, no teu caminho, na tua casa, no teu deitar, no teu levantar. E na próxima reunião, na próxima semana, nós vamos ver como que estão os nossos cestos. E as pessoas estavam levando aquilo com tanta seriedade, aquele estudo, que quando chegamos na próxima reunião, eu perguntei, como que está o seu cesto? A pessoa falou, olha pastor, eu tenho que confessar, o meu cesto da carne está transbordando, e o do Espírito, eu tenho que ser sincero pastor, porque senão eu vou pôr mais um fruto no meu cesto da carne, se eu mentir. E assim foi. Sabe por quê, queridos, que nós temos tanta dificuldade de frutificar espiritualmente falando, por causa da nossa limitação, por causa da nossa natureza humana? Mas eu quero te dizer nessa noite, que há um mediador entre mim e entre você e Deus, entre eu e Deus, entre você e Deus, há um mediador chamado Jesus Cristo. Ele já morreu por você, aleluia, ali naquela cruz do Calvário, e Ele está dizendo assim, Pai, eu estou vendo, não está frutificando mais, Senhor, eu quero mediar essa conversa entre eu e o Senhor agora, Pai, eu sei que já passou o tempo, eu sei que já é hora de frutificar, mas eu quero te dizer, Pai, mais um ano. Há um mediador. Há um mediador. Essa semana, pastor, aconteceu algo muito forte na minha vida. Porque a santificação, queridos, ela é progressiva. Ninguém nasce santo. Nós nascemos em pecado. E a nossa natureza pecaminosa, ela grita, e o mundo nos oferece e tenta nos moldar todo dia para que nós venhamos perder os princípios e nem chegarmos a conhecer os princípios de Deus. Quer destruir a minha família, quer destruir a tua família, quer destruir os meus filhos, quer destruir os teus filhos. Essa é a natureza pecaminosa do homem que nos leva a nada. Mas quando nós encontramos com o sacrifício da cruz, quando nós encontramos com Jesus Cristo, Redentor, o Salvador, aí nós falamos bem assim, olha, eu sou limitado, eu sou pequeno, eu sou falho, mas existe um mediador forte, existe um advogado fiel, que pode falar comigo, pela minha vida junto ao meu Pai, e é Ele quem vai me fortalecer, é Ele quem vai me encher da tua graça, e vai me fazer entender, e frutificar os frutos do Espírito. E eu saí regozijante, porque aconteceu um episódio na escola, e a minha filha vai ficar brava, minha esposa, porque eu conto os testemunhos. Ela fala, pai, conta outro testemunho, não conta o nosso. Mas houve uma injustiça com a minha filha dentro da sala de aula. E ela sofreu ali um acidente físico devido à irresponsabilidade de uma colega. E beleza, ela ficou bastante constrangida no momento, perdoou a colega, passou aquele momento, voltou para a sala, chegou em casa, relatou, filha, tudo bem, tá, amém. Pediu desculpa, pediu perdão, pronto. Só que aí depois a menina continuou perseguindo, dizendo, e aquele acontecimento, olha, não sei o quê, e aí? Não, olha, meu pai vai vir aqui, vai conversar, para que você pare com esse constrangimento depois disso, porque já passou, já te perdoei, vamos estudar. E a menina continuou. E a menina disse, não, fala para o teu pai vir aqui, porque eu quero dar um oi para ele. Ironizando. E a minha filha chegou e relatou isso em casa. E eu venho de uma família, querido, que quando minha mãe ou meu pai ia na escola, rapaz, ele ia armado. Eu vou levar uma faca, se esse moleque te bateu lá, eu quero ver se ele, na ponta da minha peixeira.
Eu não falava com meu pai, eu falava, rapaz, se eu for lá é tragédia. Quando a minha mãe ia lá, vocês já sabem, querido. Então a minha formação, queridos, foi essa. O primeiro pensamento é de falar bem assim, ó, menininha, vem cá. Você cria, porque senão, conversa aqui, vou pegar teu pai, tua mãe, quem tiver necessidade, vou chamar. E eu fui orando, falei, Senhor, eu só quero resolver a situação. Eu só preciso que minha filha estude. Eu preciso ser pai nessa hora. E melhor, eu tenho que ser um pai cristão. Qual vai ser o meu fruto na hora dessa conversa? E eu cheguei, a diretora nos atendeu, chamou na sala e falou, eu gostaria de falar com a fulana. E a diretora permitiu, veio as duas. E eu olhei para a menina e comecei a dizer, olha, você sabe que isso não pode, que você assumiu a responsabilidade quando você decidiu fazer isso. A vida é feita de escolhas, e dependendo daquilo que você escolhe, da tua escolha, você vai ter uma consequência, você vai colher isso, e você sabe que você pode ser responsabilizada por isso. E o seu pai também. Quando eu falei o seu pai também, ela falou, eu não tenho pai. E eu olhei dentro dos olhos dela e falei, então é isso. Eu falei, mas eu vivi um período com a ausência do meu pai, assim como você, e eu escolhi ser melhor. E eu comecei a ministrar sobre a vida daquela menina. Eu falei, eu acredito em você. Eu conheço muitas pessoas que cresceram na ausência do pai, mas hoje são médicos, são professores, são pessoas que deram certo na vida, são pessoas que são bênção na sociedade, e eu acredito que você vai ser bênção na sociedade. Eu confio em você, falei para ela. Eu acredito em você, e ela encheu os olhos de lágrimas. Eu falei, como pode? Amanhã depois você pode ser a médica que vai fazer o parto da Abigail. Amanhã depois você pode ser a professora dos meus netos. E aquela menina... E quando eu saí daquela situação ali, eu fui embora. Eu conto essa situação, queridos, porque eu não era assim. A minha natureza humana é diferente, pastor. Nós temos que ser... O primeiro passo para nós enxergarmos e nós evoluirmos espiritualmente é nós olharmos para quem nós somos hoje. Eu estou frutificando ou não estou? Eu sou ou não sou? A primeira coisa que nós temos que fazer é termos um reconhecimento de quem nós somos e das nossas atitudes. A partir daí, Jesus começa a trabalhar na nossa vida, interceder por ela, nos preparar e nos fortalecer para que nós sejamos e venhamos frutificar frutos do Espírito, sejamos melhor. E quando eu saí de lá, eu falei, que orgulho de mim. Obrigado, Espírito Santo. Porque eu não fui egoísta. Eu queria defender a minha filha, defender a causa dela, mas existia uma outra filha. A minha filha é filha, mas ali também é filha. Aqui tem direitos, mas aqui também tem. Mas eu quero te dizer, nas situações, qual o fruto que você tem dado diante de Deus? No momento de uma conversa com a sua esposa, quais os frutos? No momento em que você está em meio à sociedade, como que você age? Egocêntrico, carnal, nervoso, na força bruta, na ignorância? Como que você tem agido diante? Quais são os frutos? Porque eu quero te dizer, todos esses frutos, eles são invisíveis diante do Senhor, não são contados como os frutos, são frutos carnais, e Deus ignora. Ele só vai olhar para isso aí quando você fala, pai, está todos esses frutos da carne, eu me arrependo, joga no mar do esquecimento, porque eu quero frutificar espiritualmente falando. Deus não está aqui preocupado com os seus frutos da carne, Ele quer ver os frutos do Espírito. Então eu quero te dizer nessa noite, nós estamos num tempo de frutificar espiritualmente falando. Nós estamos num tempo de transparecer o amor, a paz, a longanimidade. A benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Esses são os frutos que Deus está vindo buscar aqui nessa noite.
Como que está a sua mansidão dentro de casa? Como que está a tua temperança para com os seus filhos? Como que está a tua bondade em meio à sociedade? Pastor Roger falando bem assim, que no momento em que ele viu ali, ele se encheu de indignação, e ele poderia muito bem falar bem assim: olha, pois agora eu vou comprar uma arma, vou descobrir quem é os pais dessa criança, e eu vou fazer justiça por essa criança. Frutos da carne. Ah, pastor, não existe pessoa. Existe, gente. Existem pessoas que estão tomadas pela carnalidade, pelo ódio, pela fúria, pela vingança, pela justiça com a própria mão, ou na verdade uma injustiça com as próprias mãos. Tiraram o lugar de irmão, de adorador, e se colocaram no lugar de juiz, e estão julgando em meio à sociedade, em meio às famílias. Mas eu te convido nessa noite a frutificar de forma espiritual. Ele mesmo que tenha se indignado e chorou nesse momento, primeira coisa que ele disse assim: aonde que eu falhei, aonde que a minha comunidade falhou, aonde que a governança falhou, aonde que o meu trabalho ao qual eu presto falhou nisso aí, eu tenho que corrigir. Essa criança se perdemos uma criança, mas que não venhamos perder mais crianças, que não venha acontecer de novo à minha volta, que os meus olhos não venham testemunhar mais um fato desse, porque você está em solo fértil, Figueira. Há comida em abundância no teu celeiro, eu tenho certeza. Nós vivemos numa terra que mana leite e mel, eu sempre falo isso. Nós vivemos numa terra que mana leite e mel. Quando eu levanto pela manhã, eu falo: Senhor, eu consigo alimento na esquina da minha casa, no fundo do meu quintal. Não tem como passar fome neste lugar, a não ser que seja uma criança indefesa de 1 ano de idade, a qual alguém cheio de compaixão, de amor, de cuidado, de longanimidade, pegue o alimento e leve na boca dessa criança. E eu quero te dizer nessa noite, que por causa das nossas falhas, às vezes nós não estarmos frutificando, crianças estão morrendo. Só que eu trago isso mais uma vez para o âmbito espiritual. Crianças, espiritualmente falando, pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que ainda estão gatinhando em meio ao evangelho, pessoas sedentas da palavra, pessoas famintas da palavra, pessoas que necessitam que eu e você levamos o alimento à boca dessa pessoa. Então eu quero te convidar nessa noite a frutificar na presença do Senhor. E eu quero te dizer, pastor, eu reconheço que o meu cesto dos frutos espirituais estão vazio. Eu tenho perdido o meu tempo, mesmo estando numa terra abundante, sendo cuidado, sendo preservado pelo Senhor. Eu tenho perdido o meu tempo na corrida do ouro, da prata, na corrida da posição social, na corrida das mídias. Eu tenho gastado a minha vida com aparência. Quem olha para mim, vê belas roupas, vê um belo carro, vê uma boa aparência, mas não há frutos. Aleluias. O que eu quero te dizer aqui nessa noite? A sua aparência é maravilhosa e é para a glória de Deus. Tem que estar com a melhor roupa mesmo, com o melhor carro. A aparência tem que ser maravilhosa, muita folha, muita sombra, porque outros descansem, mas tem que ter frutos também. É isso que Deus está falando nessa noite. Ele não questionou a aparência da figueira, Ele buscou o fruto na figueira. E eu quero te dizer nessa noite, que nós não venhamos ficar presos só na nossa aparência, que nós não venhamos ficar sugando toda a vitalidade que é à nossa volta, sugando pessoas, sugando situações, sugando a sociedade, sugando tantas áreas e não frutificando. Eu quero dizer, tudo foi preparado para que nós fôssemos fortalecidos e frutificarmos na presença do Senhor. É por isso que seu pai investe em você, jovem. É por isso que a sua esposa investe em você, pai. E é por isso que você, pai, investe na tua família. Para que nós venhamos ter frutos de amor. Você tem frutificado o amor dentro da tua casa, dentro do teu trabalho?
Quando nós estávamos ali, que foi terminando a conversa, eu olhei para minha filha, ela estava com os olhos lacrimejando também. Eu falei: filha, você entendeu? Não falei nada. Eu falei: você entendeu? Ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Eu falei: seja inteligente, filha. Tem pessoas que estão ao teu lado, às vezes te criticando, às vezes te apontando, te acusando, mas essa pessoa precisa de ajuda. Ela está gritando do jeito dela, desesperadamente, falando bem assim: eu quero ser que nem você, eu quero ter essa paz que você tem, eu quero transparecer esse amor que você transparece, eu quero ter esse brilho que você tem, me dá um alimento, me ajuda. Olha, eu sou ignorante mesmo, eu sou chatão mesmo, se você quiser nós briga aqui, mas é o seguinte, eu não sei ser como você. Olha, me diz qual é o caminho, olha, me mostra esse mediador, me mostra esse perdoador, me mostra esta graça, me mostra o sacrifício da cruz. Produza de forma espiritual dentro do teu trabalho, produza de forma espiritual dentro da tua casa, produza de forma espiritual dentro da tua comunidade. Jesus nos convida a frutificar. Se até aqui você não deu fruto, acalma o teu coração, porque nós vamos fazer uma oração nessa noite, e a partir desse momento, o mediador entre você e Deus vai dizer: Pai, dá mais um tempo, porque agora ele vai frutificar. Ela foi fortalecida com essa palavra nessa noite. Nós vamos regrar com o Espírito Santo, e a partir desse momento eles vão sair daqui frutificando. Mas eu quero te dizer nessa noite, a primeira coisa é nós enxergarmos aonde nós estamos e o que nós estamos fazendo diante de Deus, como estamos agindo diante do Senhor. Eu saí regozijante, pastor, porque não era do meu caráter, não era do meu perfil, não era da minha índole e não era da minha formação fazer aquilo. Falei: eu fui sal, eu temperei a situação, eu fui luz, eu iluminei aquela escuridão que havia eu falei: filha, a palavra ficou plantada dentro do coração dela, ela vai ser alguém, ela vai ser a médica, ela vai ser a professora que essa cidade espera, ela pode ser até uma juíza lá no final, aleluia, ela vai ser alguém. A ausência do Pai vai ser suprida pela presença do Espírito Santo, pela graça que há em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque houve um fruto espiritual ali dentro daquela sala, e funcionou, queridos. Sabe por quê? Falei: filha, e a menina? Se eu fosse lá e ameaçasse, pastor, e gritasse, como que seria a reação dessa menina quando eu sair? Agora eu vou me vingar. Mas não, ela viu esperança na palavra, ela viu paternidade na palavra. Eu não fui bom ao ponto ainda de, depois eu saí me cobrando ainda. Eu falei: eu ainda não evoluí como devia não. Eu saí, depois de um período eu fiquei frustrado. Eu falei: não, eu tinha que ter esperado mais um pouquinho, ter dado um abraço naquela menina, e nós tínhamos que ter orado por ela lá, e convidado a ela um verdadeiro perdão e uma amizade, porque nós precisamos nos aproximar de pessoas agressivas, nós precisamos nos aproximar de pessoas mentirosas, nós precisamos nos aproximar de pessoas prostitutas, nós precisamos nos aproximar de pecadores. Sabe por quê? Porque eles estão esperando um fruto espiritual da tua parte. Eu não estou dizendo para você ir para a escuridão e se tornar trevas, é para você ir lá e ser luz. Não estou falando para você ir para um alimento insonso, e se tornar insonso, não. Eu estou te chamando para ser sal, ser o sal da terra, a luz do mundo, no lugar em que é necessário. A escuridão não existe, existe a ausência de luz. Aonde você chega, querido, a escuridão tem que deixar de existir. Você tem que iluminar esse ambiente, você tem que temperar a situação. Deixa eu ver o horário aqui. É que eu acho tão gostoso. A ministração de Jesus, ela é tão simples, é tão verdadeira, é tão fiel, é tão direta, para que nós venhamos entender o verdadeiro evangelho de Cristo. Aleluia. Para que nós venhamos viver essa paz dentro da nossa casa. Não tem nada mais gostoso, queridos,
Quando eu chego na minha casa, a minha filha Lavínia, ela sai pulando em volta. Eu tenho que chegar com o carro devagar, com muito cuidado. Ela vem de encontro, ela vai pulando, meu paizinho chegou, meu paizinho chegou. E eu não tenho que pedir um abraço para ela. Ela me abraça de forma espontânea, e ela me ama com toda a força do coração, e eu sinto uma paz nesse abraço, eu sinto um fortalecimento nesse abraço. Sabe o que é isso? É fruto do amor, isso é fruto de amor. Sabe por que eu tenho colhido isso? Porque nós temos frutificado o amor dentro do nosso lar. Coisa mais gostosa é quando você sai da tua casa, e você não dá aquele beijo na tua esposa, você sai na importância e fala, está faltando alguma coisa, olha, e me faz falta, não dá um abraço na minha esposa, não dá um beijo antes da saída. Isso é fruto de amor, de paz, de longanimidade, de perseverança dentro da tua casa. A minha casa tem os mesmos desafios que a tua casa tem, os meus filhos têm os mesmos desafios. Eu vivo no mesmo terreno, na mesma cidade, no mesmo estado e país que você vive. Eu só quero te dizer, é possível frutificar o amor dentro da tua casa, é possível frutificar o amor dentro da tua empresa, dentro do teu trabalho, dentro da sociedade. Nós não temos que deixarmos ser levados por este mundo, onde diz que é assim mesmo. Não é assim, não é assim. Conosco é diferente. Nós somos luz, nós somos transformadores. E para encerrar, eu fiquei quieto para a foto? Não, vou ficar aqui então quieto. Da outra vez ela não conseguiu tirar uma foto, queridos, e depois ela tirou uma após o culto, mas foi a foto mais bonita que eu já tive na minha vida. Eu tenho que confessar que eu pego aquela foto, e toda vez que eu vou ministrar, eu mando aquela foto. Ah, vai pôr no cartaz, é essa. Aí eu coloco lá no Facebook, é essa. Faz, o celular faz milagre, querido. Mas teve que ser após o culto, porque você viu como que eu sou inquieto? Fico para lá. O Espírito Santo, Ele nos toma de uma forma tão maravilhosa, tão gostosa, que se eu pudesse, eu te abraçava dizendo, olha, conta comigo, vamos junto. Jesus está aqui nessa noite, Ele está aqui para te dar uma nova oportunidade. Pastor, a minha casa está uma calamidade, Jesus está aqui nessa noite, Ele está dizendo, Pai, mais um tempinho. Pastor, a minha vida emocional está uma calamidade, eu quero te dizer, Jesus está aqui nessa noite dizendo, Pai, olha aqui, ainda esse ano, olha, a minha vida financeira está um caos, até sei que é por falta de cuidado, mas Jesus está dizendo que nessa noite, Pai, mais esse ano, nessa noite Jesus está dizendo assim, olha, Jesus está pedindo mais um tempo, e nesse período a tua vida financeira vai mudar, a tua vida conjugal vai mudar. Sabe por quê? Porque esse mediador, ele não só está pedindo mais um tempo para o Pai, ele está dizendo assim, olha, eu vou fortalecer-vos com a minha palavra, eu vou enviar o meu Espírito Santo Consolador, eu vou vos encher de sabedoria, de amor, de paz, de longanimidade, de sabedoria, aleluia. E muitos testificarão aqui após essa palavra, dizendo, olha, a minha casa começou a dar frutos do Espírito, na minha casa está tendo amor, na minha casa está tendo paz, na minha empresa está diferente. Eu quero te dizer nessa noite, Jesus te convida a frutificar, Ele não desiste de você. Mateus sabe isso, né? Isso foi dado pelo Espírito Santo agora. Ele não desiste de você. E para terminar, eu gostaria que você se colocasse em pé, nesse momento diante de Deus. E eu gostaria de convidar você que identificou o lugar onde você está. Eu não estou aqui para acusá-los, longe de mim, misericórdia, e muito menos para julgá-los, mas eu estou aqui para dizer que há um mediador entre você e Deus. E você fala, olha, os frutos espirituais não estavam acontecendo na minha vida até agora, mas eu vou me dispor para que Jesus me fortaleça, para que Ele me dê sabedoria, para que Ele me dê graça,
para que Ele abra os meus olhos espirituais, para que eu enxergue. E eu quero te convidar aqui na frente nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que se identificou dizendo: olha, eu preciso ser mais amoroso, eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais longânimo, eu preciso frutificar de forma espiritual. Eu gostaria de te convidar aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque o mediador está aqui nessa noite e é Ele quem vai te fortalecer. Aleluia. Eu tenho certeza que aquela figueira, ela se dispôs dizendo: olha, regra mesmo, olha, fortalece mesmo, coloca adubo, porque tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer para dar frutos, para que o dono da vinha chegue no próximo ano e encontre frutos, e frutos de justiça. Eu gostaria de te convidar aqui nessa noite. Jesus está aqui para te curar nessa noite, na tua área financeira, na tua área emocional, na tua área familiar. Nós vamos orar com você aqui nessa noite. Nós vamos orar com você aqui nessa noite. Enquanto nós vamos louvando, você vai vir para cá e vai falando: Jesus, me fortalece, me dá graça. Vamos adorar o Senhor Jesus, e você fica na liberdade de falar com o mediador aqui nessa noite. Não importa quem você é, não importa, não importa o que você fez, Jesus conhece. Jesus conhece o seu aleluia! interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fez desesperar. Aleluia! Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, Ele apaga. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende. Compreende seu caminho. Aleluia. Nunca vi uma vontade assim. Aleluia. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Jamais. Ele não desiste. Aleluia. Jesus não desiste de você nunca. Ele se entregou numa cruz por você. Ele aceitou ser chicoteado. Ele aceitou, aleluia, ser menosprezado, xingado, cuspido, desacreditado por você. Pagou alto preço para que você estivesse aqui nessa noite. E Ele não pagou esse preço para desistir, não. Ele não desiste de você. Ai, caraba, chorebedecandarabaca. Aleluia. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele sabe quem você é. E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, para te fortalecer, te encher de graça. Aleluia. Aleluia. Estenda as tuas mãos para cá, igreja. Eu gostaria que nessa oração, aleluia, você pedisse fortalecimento para Jesus. Nós precisamos a cada dia sermos fortalecidos. Aleluia. Jesus, aqui está, Senhor, a tua igreja. Aqui está os teus filhos, as tuas filhas. Há pessoas se derramando em lágrimas aqui diante do teu altar. Há pessoas que romperam a barreira da acusação e do constrangimento e falaram: Senhor, eu reconheço, ó Pai, a minha ignorância, eu reconheço a minha limitação, eu reconheço, ó Pai, a minha humanidade, essa limitação humana que há em mim. Senhor, e eu peço que o Senhor entre mais uma vez, Senhor, com esse fortalecimento, com essa graça, com a sua sabedoria, porque eu quero, Senhor, presenciar na minha vida, na minha casa, frutos de paz, frutos de amor, frutos de longanimidade,
frutos de perseverança, frutos da prosperidade, Senhor. E eu determino isso hoje, Senhor, na vida dos teus filhos que estão aqui na frente, aqueles, ó Senhor, que estão ali com as mãos estendidas, Senhor, que eles venham receber a mesma medida, sacudida, recalcada, transbordante do teu amor, da tua graça, Senhor Jesus, Pai, do teu agir, do teu fortalecimento. Nós como homens, ó Pai, nós pedimos força, nos fortalece mesmo, Jesus, derrama da tua vitalidade sobre a nossa vida emocional, espiritual, Senhor Jesus, que nós venhamos ser cristãos melhores, que nós venhamos ter palavras melhores na nossa boca, que nós venhamos ter pensamentos melhores, que nós venhamos ter atitudes melhores, Senhor, que nós venhamos deixar o egoísmo de lado, que nós venhamos deixar, Senhor Jesus, o egocentrismo de lado, e que nós venhamos, ó Senhor, te amar, que nós venhamos amar o nosso próximo, que nós venhamos frutificar, que nós venhamos ser esposo melhores, Senhor, que nós venhamos ser esposas melhores, que nós venhamos ser filhos melhores, ó Pai, que nós venhamos ser, ó Deus, pais melhores, que nós venhamos ser, ó Deus, empresários melhores, ó Senhor, que nós venhamos ser justos, ó Pai, que nós venhamos ser fiéis, ó Senhor, que nós não venhamos, Pai, ser como aquela figueira que suga toda a vitalidade à volta, Senhor, e não retorna em frutos, meu Deus, Senhor, que nós venhamos ter os frutos de justiça em nossa vida, que nós venhamos reconhecer aqueles que estão precisando, aqueles que estão, Senhor Jesus, necessitados de uma palavra de bênção, que estejam necessitados de um abraço, meu Deus, Pai, aqui está a tua igreja, aqui está a tua igreja, mas Jesus está dizendo assim, ó, Ele não desiste. Olha o que Ele te diz aí agora, aleluia. Ele não desiste de você. Ele não desistiu de você. Ele importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Aleluia. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Aleluias, amém, Jesus. Coloca a mão no teu coração, vamos fazer. Gostaria que você fizesse essa oração junto de Jesus e do Espírito Santo. Fala, Senhor Jesus, eu sei da oportunidade que o Senhor está me dando nessa noite, e quero te agradecer já pelo fortalecimento, pela graça derramada. Eu quero fazer um compromisso com o Senhor nessa noite, que em gratidão a esse tempo que o Senhor está me dando, eu vou frutificar os frutos do teu Espírito, e esses frutos serão evidentes na minha vida. Fruto chamado amor, o fruto chamado paz, longanimidade, perseverança, temperança. Esses frutos, Senhor, evidenciarão na minha vida, e assim já te agradeço, em teu nome, Jesus. Você que pode aplaudir Ele nessa noite, em nome de Jesus. Podem voltar aos vossos lugares.